Vou chamar aqui ao palco para apresentar o painel Porto Maravilha. Júlio Azevedo, Chicão Bulhões, Ana Aiche e Ricardo Piquet. Bom dia a todos. Boa tarde, na verdade, né? Um pequeno atraso nesse painel. Estou aqui muito satisfeito, mais uma vez, de voltar ao Museu da Manhã e imensamente feliz dessa vez agora num evento do MIT. Eu que tive o privilégio de conhecer esse espaço fantástico que é o espaço do MIT e que a gente vai conversar agora um pouquinho sobre como é que a gente consegue trazer, né, a experiência do MIT, da Kendall Square, aqui para o Rio de Janeiro. A gente está construindo hoje na região central, uma região que vem passando por uma série de transformações desde a última gestão do prefeito Eduardo Paes, e agora se intensificando nesse terceiro mandato, vem passando por uma série de transformações que visa construir todo um ecossistema, um distrito de inovação nessa região do Porto, que se conecta diretamente com o centro da cidade. E fazendo a referência, né, à Kendall Square, a Kendall Square é considerada a região mais inovadora do mundo, né, o quarteirão mais inovador do mundo. Uma região relativamente até pequena, mas que concentra uma quantidade gigantesca de empresas, universidades, corporações, startups, investidores, concentra todo o ecossistema. Isso colado à cidade de Cambridge, uma cidade super bucólica, e uma cidade histórica e vibrante como é Boston, né? Então, tem muita semelhança a tudo que a gente está fazendo aqui no Rio de Janeiro, a toda a história do Rio de Janeiro, né? Toda a história do Porto, o início da construção da cidade. E aqui eu gostaria de começando com você, Ana, ouvindo um pouco das suas primeiras considerações, depois a gente passa para as perguntas. Bom dia. Não sei se já é boa tarde. Boa tarde a todos. Meu nome é Ana Aiche, estou aqui representando o Tiago Pampolha, né, nosso secretário de Ambiente e Sustentabilidade e vice-governador aqui do estado do Rio de Janeiro. E esse é um tema realmente apaixonante para a gente, né? A Baía de Guanabara é esse grande coração, e devo dizer que não só do estado do Rio de Janeiro, mas do Brasil, né? A Baía de Guanabara, que foi formada geologicamente há 10 mil anos atrás, eu gosto de brincar de chamar ela de velha senhora, né? Mas nos últimos 100 anos, essa velha senhora viu a população dela aumentar de 1 milhão de habitantes para mais de 13 milhões de habitantes no seu redor. Então, é uma região metropolitana, onde a gente tem uma população muito grande que, claro, sofre a pressão, né, de todo esse desafio que você a habitação em torno de um centro urbano desse, né? Então, acho que o primeiro grande desafio que a gente fala é o próprio desafio da questão da própria população e dessa vida no entorno da Baía de Guanabara, né? E a gente está aqui no estado do Rio de Janeiro, um estado onde a gente tem um enorme conhecimento, um capital humano incrível, universidades incríveis aqui, e a gente está falando de inovação e tecnologia, né, Chicão? E aí essa região aqui, ela é, sim, a região onde a gente pode muito dar essa guinada e investir e desenvolver a questão tecnológica e a inovação. Então, só como considerações iniciais, eu acho que a gente vai ter, né, mais espaço para falar um pouco sobre os projetos que estão acontecendo, mas deixar aqui, de forma muito clara, esse emblema que é a transformação a partir de um território. E a gente está falando de um território, uma baía, que congrega aí uma série de municípios que estão no seu entorno, com uma população que hoje está de costas para essa Baía de Guanabara, né? A população dos diferentes municípios hoje, ela está de costas, ela não vive esse ecossistema, porque é um ecossistema, sim, que nos últimos 30, 50 anos sofreu, claro, essa pressão muito grande, e ele hoje vai viver, nos próximos 10 anos, um grande processo de melhoria ambiental, com a concessão do saneamento, com a questão dos resíduos sólidos, mas eu vou deixar para falar isso quando você me der a palavra novamente. Eu não sei quanto tempo a gente tem de falar. Tem 45 segundos, então eu passo a palavra e depois a gente fala mais um pouco sobre os desafios da região da Baía de Guanabara. Perfeito. Vai ter bastante tempo de pergunta, aproveitando já a deixa da subsecretária Ana. O Museu da Manhã é o símbolo dessa transformação do centro, né? Então, Piquet, por favor, suas considerações iniciais. Obrigado, Júlio. Boa tarde a todos, a todas. É um prazer estar aqui participando desse encontro do MIT. Para nós, uma referência. Eu também tive a oportunidade de estar lá quase no século passado, mas uns 12 anos atrás. Esperamos muito estar próximos aqui, nossa equipe toda aqui presente, nossa
diretora-geral do museu, a Bruna, o Fábio Scarano, que está montando um projeto inovador conosco aqui. Assumimos aqui, em dezembro do ano passado, uma cátedra de letramento do futuro, Future Literacy, da Unesco, pela primeira vez em um museu, e conectamos a semana passada num termo de colaboração com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, e aqui vamos formar, a partir dessa cátedra, uma escola de futuros. Mas vou falar um pouquinho sobre ela, cumprimentar aqui Chicão. O Chicão Bulhões é parceiro não só do museu, da região, da cidade, de vários projetos, de vários sonhos em comum, e parceiros que somos também pelo IDG da ANA, na Secretaria de Meio Ambiente, há mais de seis anos. O IDG que eu lidero é o Instituto de Desenvolvimento e Gestão, que gere o Museu do Amanhã há 7 anos, mas também tem outros projetos aqui na cidade do Rio de Janeiro, fora do centro, o Memorial do Holocausto, que abrimos outro dia, o projeto do Cais do Valongo aqui no lado, que eu acho que é centro de atenção de qualquer projeto de intervenção no centro do Rio de Janeiro, como o próprio Maravale, além do museu, o novo Museu do Meio Ambiente que está sendo desenvolvido com a Shell dentro do Jardim Botânico. Mas falar um pouco sobre essa questão do centro, eu queria trazer aqui um pouco a minha experiência, essa sim do século passado, quando eu fui diretor da empresa de urbanização do Recife, e coordenei a revitalização do Recife Antigo. Na época, uma dificuldade de mapear e desenhar como desenvolver uma área abandonada, uma área que não estava mais no imaginário urbano da população, e a decisão passava muito pela definição de um mix de uso daquela região e, claro, de um projeto de advocacy, um projeto de comunicação interessante para que a população entendesse aquele espaço, pudesse voltar os olhares para ali, do ponto de vista econômico, a composição fizesse sentido, e, ao final das contas, que a gente pode falar um pouco mais sobre esse projeto, começou lá com uma força muito grande da área de tecnologia, claro, da nossa área de patrimônio histórico e de urbanização, e como trazer aquele uso para aquela área histórica, de maneira que a indústria limpa ocupasse os andares acima do segundo andar, porque o andar térreo era muito bem usado, com eventos, com cafés, com bares, restaurantes, com atividades culturais, inclusive uma atividade cultural que trazia para a população a sensação de segurança, que eram dançando na rua. Você pode dançar na rua porque é seguro o lugar. Então, tem toda uma estratégia de convidar a população para voltar a frequentar, para voltar a comprar, voltar a recuperar aqueles edifícios, e o Porto Digital ali foi instalado com uma série de medidas semelhantes à do Maravale, que Chicão vai falar aqui, uma redução de impostos de 5% para 2%, uma delimitação, ali era mais fácil, que era uma ilha, há investimento de fibra ótica, que nós fizemos com recursos incentivados, e depois doamos para o Porto Digital, e outras ações complementares que geraram um ecossistema maravilhoso, uma referência hoje no Brasil e no mundo, que hoje congrega mais de 350 empresas, com quase 15 mil empregados envolvidos nesse ecossistema do Porto Digital. Mas acho que o segredo é por aí, planejar, pensar, estudar, ouvir, principalmente, para cada região tem as suas idiosincrasias, as suas especificidades que precisam ser consideradas, né? Na época do Museu da Manhã, escutamos poucos bons casos, né? O Sorro, em Nova York, foi uma delas, mas ouvimos várias referências para poder encontrar aquele desenho. Certamente, aqui no Rio, teremos um desenho muito bem feito pela equipe da Prefeitura, liderado pelo Chicão, que a gente poderia comentar um pouco a mais aqui. É muito interessante o que você está falando, né, porque o próprio programa do MIT RIP, né, ele leva em consideração as características da região, né? Então, não há como a gente replicar o modelo do Vale do Silício simplesmente pegando o vale e copiando em qualquer lugar, né? Então, é preciso considerar as características daquela região, e o Rio, né, ele nasce pela região do Porto, ele nasce pela região do centro, e passando já a bola para vocês, Cão, essa região que ela é o berço da nossa cidade, ela também é o futuro da nossa cidade, né? Então, muito do trabalho que a Prefeitura tem feito nos últimos anos, desde o início dessa terceira gestão do prefeito Eduardo Paes, é no sentido de resgatar a memória do centro da cidade e construir um centro do futuro. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso,
as suas considerações iniciais. Beleza. Bom, primeiro, boa tarde, pessoal. A gente tem aqui a tarefa árdua de competir com a fome do almoço, mas vamos vencê-la juntos. Primeiro, cumprimentar o Piquet, a Ana, o Júlio, dizer que... Você mencionou, Júlio, que essa terceira gestão do prefeito volta com força total para essa região, né? Mas lembrando as gestões anteriores do prefeito, acho que é muito justo colocar o prefeito como realmente o pai desse desenho dessa nova região aqui do Porto, né? A gente tem que lembrar que a derrubada da perimetral, acho que foi o grande marco dessa nossa região e dessa retomada, que ocorreu há um tempo atrás e que precisava desse empurrão aqui para que a gente virasse essa chave em definitivo. Tivemos os corajosos que abraçaram essas ideias aqui, como o Museu da Manhã, o Piquet, que são parceiros fundamentais para a ocupação dessa área com qualidade, foram resilientes no momento em que se exigiu resiliência, então isso é absolutamente fundamental. E agora, com essa terceira gestão, né, a gente tem o desafio de virar a chave, inclusive em relação um pouco da animação da cidade, das pessoas em relação à cidade, né? Acho que tem um fator de narrativa, percepção, que é fundamental para o Rio de Janeiro também virar essa chave, inclusive com uma parceria importante com o governo do Estado, para a gente recuperar as áreas infraestruturadas. Falando especificamente do Porto, falando especificamente do centro, esse projeto do Porto Maravilha, basicamente, é uma coisa que vem sendo desenhada e pensada há bastante tempo, mas que a gente conseguiu agora tirar do papel a partir de uma premissa importante, né? A ocupação de espaço urbano. E algumas premissas de mercado importantes também. Por que você se muda para uma determinada região? Por que uma pessoa escolhe morar em um bairro? Por que uma pessoa escolhe estar inserido em determinado local? Você tem que ter alguma atividade ali. Você tem que ter uma escola, você tem que ter um hospital, você tem que ter uma atividade comercial, você tem que ter alguma coisa que faça com que você olhe para aquele bairro como algo interessante ou que exija o deslocamento de pessoas para determinada região. Então, aqui no Porto Maravilha, nós vamos ter 15 mil novas pessoas morando nos próximos 3 anos. Tem 6 grandes, hoje, empreendimentos acontecendo aqui nessa região, em torno de um projeto da Universidade do IMPA. O IMPA vai ter a primeira graduação da sua história. O IMPA, para quem não conhece, é o Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Aliás, aproveito aqui, falei ao dar boas-vindas ao MIT RIP. É um prazer ter um evento do MIT aqui na cidade, mas que casa com o perfil do MIT. O IMPA produz mentes brilhantes na cidade do Rio de Janeiro para pós-graduação. Estão escondidinhos lá no Jardim Botânico. E o prefeito falou, cara, a gente tem que trazer esses caras para o centro do palco da cidade, eles têm que estar perto de onde estão acontecendo as coisas na cidade. Então, a gente modelou todo esse projeto, trouxemos o IMPA, trouxemos a ideia de um hub de inovação. O Pierre Lucena, do Porto Digital, foi o CEO escolhido agora pela Associação Maravilha para tocar, então traz essa experiência de sucesso do Recife para tocar essa parte aqui nessa região do Rio de Janeiro. E a gente agora vai avançar, a obra já está encaminhada, já está acontecendo, a gente vai ter, a partir de 2024, esses primeiros cursos do IMPA, é matemática, ciência de dados, ciência de programação, física, e é isso, são 400 pessoas que vão ser selecionadas por Olimpíada de Matemática com bolsa para estarem aqui na região do Porto. E vão ter sua moradia, vão ter suas bolsas, vão ter todo o suporte também. A Prefeitura entra como uma grande parceira desse projeto, que modelou esse projeto, mas que agora ele vai ter que caminhar a partir dessa associação. Então, isso já é uma realidade. Mudamos várias regras, e aí falando do centro um pouco, mas de normas que a gente mudou. Quando a gente assumiu a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a gente quis dar um olhar sob o ponto de vista regulatório. Nós unificamos o licenciamento ambiental com o licenciamento urbanístico. Isso foi uma inovação de administração pública, para que os licenciamentos tivessem um olhar integrado, parar de separar as caixinhas na prefeitura, que muitas vezes criam muitas questões de moradia, de oportunidade, de formalização, e a gente trazer uma visão de que não existe desenvolvimento econômico no século XXI que não tenha e não traga a palavra sustentável ao seu lado. Os grandes fundos, os grandes investidores, os grandes projetos, até pelos desafios climáticos que a gente tem, estão olhando para projetos e cidades que queiram abraçar essa palavra, que é a sustentabilidade e os desafios globais que a gente tem. Então, o Rio abraçou isso inteiramente. A gente aprovou uma lei também aqui no Rio, que a gente chamou, incorporando a nacional, a Lei da Liberdade Econômica, mas que a gente foi além, a gente afastou as restrições de zoneamento urbano para negócios de baixo risco e baixo impacto, que vão permitir uma formalização da cidade, insumos verdadeiros para a cidade fazer o seu planejamento. Na cidade hoje, ela tem fake dados, na verdade, porque a cidade acontece, mas os dados que a prefeitura muitas vezes tem um input equivocado, porque a pessoa faz sua atividade econômica no endereço, mas coloca o seu outro endereço na casa do contador, do advogado, ou num escritório virtual, o que quer que seja, e isso não reflete, isso não ajuda a cidade a construir política pública com qualidade, fora que isso trava
o desenvolvimento da cidade também de um modo geral. Na legislação urbanística do centro, a gente está fazendo uma revisão ampla com o Reviver Centro. O Reviver Centro já foi uma revisão para que a gente incentive e permita residenciais no centro. A gente já tem aí cerca de 20 pedidos de licença, mas a gente deve fazer um ajuste agora no Reviver Centro, para que a gente consiga tornar o metro quadrado do centro de fato competitivo, para que seja um valor acessível, para que as pessoas possam vir de fato morar no centro, que tem toda a infraestrutura, né, obviamente com um olhar de futuro. Quando você mora perto do lugar que você trabalha, isso é muito melhor para o meio ambiente, para todo mundo. A gente evita grandes deslocamentos, evita o uso de carro, evita que a cidade tenha um crescimento para zonas que não possuem infraestrutura. A gente inverte o fluxo de crescimento da cidade para cá de volta. A cidade cresceu rápido para onde a terra era mais barata, principalmente a Zona Oeste. Isso trouxe desafios ambientais gigantescos para a cidade, desafios habitacionais e até de segurança pública. Então, a gente está revertendo tudo isso com um olhar econômico para a regulação urbanística e um olhar econômico, sim, para a regulação ambiental, que não é passar boiada em lugar nenhum, é fazer de uma maneira em que as pessoas, inclusive, possam ter um acesso mais simplificado e compreensível ao licenciamento ambiental, porque uma cidade que busca o licenciamento ambiental é uma cidade que respeita a norma ambiental e não é uma cidade que cresce absolutamente desordenada, ocupando as nossas encostas e, obviamente, com desmatamentos gigantescos que trazem desafios para nós. Então, todo esse olhar integrado deságua nessa região do centro, deságua nessa região do porto, que a gente entende como receptora do resultado desse trabalho que vem sendo feito. E aí o nosso papel é trabalhar com bons parceiros, trabalhar de mãos dadas com vocês, do MIT RIP, para a gente começar a formar ecossistemas. Hoje, às 5h30, aqui, vamos ter um anúncio importante, de uma parceria importante que vai mudar a cara da cidade, que vem sendo construída a 4 mãos também com o Museu da Manhã, que eu acho que eu não vou adiantar esse anúncio, não, vou deixar para o nosso prefeito Eduardo Paes vir fazer junto com o pessoal do MIT RIP e do futuro Rio Energy Bay, aí, que vai ser anunciado hoje mais tarde, mas a gente vai ter também essa formação desse ecossistema para a transição energética e para finanças do amanhã, bem aqui no centro da cidade, num prédio icônico, um prédio bonito que está sendo todo reformado. Já saiu até uma entrevista no Globo sobre isso rapidamente. Hoje a gente vai dar um pouquinho mais de detalhes, mas muito em breve a gente vai ter também esse catalisador que vai se juntar aos bons parceiros para que a gente realmente consolide a cidade do Rio de Janeiro, que tem as suas metas de emissão de carbono, de transformar o centro da cidade num distrito de emissão zero. A gente tem metas audaciosas para a cidade, que só vão poder ser construídas se a gente tiver esse ecossistema pensante resgatando o protagonismo da cidade do Rio de Janeiro. A CVM tem sido um parceiro importante em termos regulatórios, enfim. A gente está tentando juntar todos os atores e a gente quer que vocês aqui do MIT RIP sejam centrais nessa construção junto com a gente, dessa formação de ecossistema, e que o Rio volte aos palcos globais, que, na verdade, ele nunca devia ter deixado de estar ou ter saído, e tem a sua vocação natural para que a gente traga de volta esse protagonismo da cidade. Certamente nunca deveria ter deixado, né? E pegando o gancho na sua fala, né, Chicão, quando a gente fala de adensamento e de construção de distrito, de ecossistema, né, ele tem um impacto positivo do ponto ambiental gigantesco, né? E aqui falando muito nesse evento que é a construção de um ecossistema de energia e sustentabilidade. Pela primeira vez, o Rio de Janeiro está dando um olhar na tecnologia, da sustentabilidade e da transição energética de uma forma integrada, completamente, né? Então, já pegando o gancho, passando para a subsecretária Ana, o governo do Estado vem fazendo um esforço muito grande dentro do mercado de finanças sustentáveis, mercado de carbono, né? Inclusive com a presença do próprio governador em Nova York, querendo trazer a NASA para cá, para o Rio de Janeiro, e isso se soma todo um esforço na construção desse ecossistema verde, que conversa diretamente com a indústria da energia, olhando já na transição energética, e também o mercado financeiro que vai financiar todo esse processo, né? Então, gostaria que você comentasse rapidamente um pouco sobre toda essa política do governo do Estado sobre as finanças sustentáveis. Não, isso é fundamental. Na verdade, a gente sabe que hoje, quando a gente fala da próxima economia ou do desenvolvimento da economia como ela é hoje, a gente está já fazendo a transição para a economia do clima, né? Que é essa economia que vai estar lastreada, baseada no desenvolvimento sustentável. E aí o governo do Estado, através de uma ação muito contundente, inclusive com a CEPLAG, Secretaria de Planejamento, secretário Nelson Rocha, em conjunto com o Tiago no Meio Ambiente, vem desenvolvendo um projeto que é a Plataforma de Ativos Sustentáveis do Estado do Rio de Janeiro,
né? E essa plataforma é uma plataforma que está sendo construída em conjunto com o Nasdaq, com a GEAP, aqui na América Latina, e o objetivo é que a gente consiga iniciar a partir do Rio de Janeiro, e aí eu concordo com o que o Chicão falou, né? A gente tem uma história no Rio de Janeiro toda conectada com a questão da sustentabilidade no meio ambiente. Há 30 anos atrás, né, a gente sediou aqui a Rio 92 e foi tão forte isso que a Rio +5 em Nova York se chamou Rio, a Rio +10 na África do Sul se chamou Rio. Então, a marca Rio hoje ela é conhecida e reconhecida mundo afora como algo conectado ao meio ambiente, como uma região, uma cidade que desenvolve a sustentabilidade, né? E aí, em conjunto, essa plataforma de ativos sustentáveis, em conjunto com o Nasdaq, é uma plataforma privada, tá? Não é uma plataforma pública, mas nós iremos impulsionar essa plataforma com os ativos sustentáveis do Estado, em especial com a nossa Mata Atlântica. Quando a gente esteve na COP26, em Edimburgo, Tiago lançou um grande desafio para nós até 2050, que é restaurar em 10% a nossa Mata Atlântica. Isso significa 441 mil hectares novos de Mata Atlântica no Estado. Hoje, a gente tem 1,3 milhão de Mata Atlântica preservada e já há 10 anos a gente não tem desmatamento, né? Então, a gente consegue, aí, nos últimos 10 anos, manter esse processo. A gente tem, né, o nosso projeto em conjunto aqui com o IDG, o Floresta do Amanhã, e a gente, então, tem essa meta. É uma meta que eu espero que a gente não tenha que esperar até 2050, que a gente consiga chegar nela antes. Mas precisa, sim, né? E aqui o IDG sabe, todas as questões que envolvem, né, esse desafio da propriedade da terra para que a gente consiga fechar esses corredores verdes, para que a gente dê essa força para a Mata Atlântica, que é o 5º maior hotspot do mundo. Está aqui, em matéria de biodiversidade. E a nossa plataforma de ativos sustentáveis com o Nasdaq, ela vai estar, assim, remunerando pela floresta em si, né, pela restauração florestal, mas também tem conectado a economia circular e a biodiversidade. Então, são modelagens, são metodologias diferentes, mas que vão fazer parte. A gente está falando de ativos ambientais como um todo, não só a questão da restauração florestal. E aí a gente tem um manancial aí, que é os nossos manguezais, são os nossos manguezais em todo o estado, inclusive aqui no município do Rio de Janeiro, tem uma riqueza muito grande, né, em matéria de manguezal, que no nosso carbono azul, né, falando do nosso carbono azul da Mata Atlântica, ele tem o potencial de sequestro de gás de efeito estufa 5 vezes maior do que tem qualquer outra árvore, né? Então, é uma riqueza muito grande. Nós começamos um projeto, e aqui, voltando para a nossa Baía de Guanabara, né, a gente tem aqui ainda preservado boa parte do nosso manguezal, mas o fundo todo da Bahia, no passado, já foi de manguezal, então a gente tem um trabalho muito grande para fazer de restauração do manguezal da Baía de Guanabara, mas a gente está fazendo um projeto agora, em parceria com os portugueses da Colab, onde a gente vai conseguir, aí, via tecnologia, a gente precisa muito, Chicão, que essa região desenvolva tecnologia com foco em sustentabilidade, porque hoje a gente consegue chegar por satélite a uma distância de 15 centímetros da folhagem das árvores de mangue, identificar que mangue é, que idade que tem e quanto que ela sequestra de CO2, para a gente conseguir valorar essa riqueza que a gente tem e poder, sim, trazer um recurso através dessa plataforma que não seja só uma negociação de, vamos negociar CO2. Não é isso que a gente está fazendo. A gente está captando recurso para poder reinvestir na nossa melhoria ambiental, né? E aí a Baía de Guanabara, ela acaba sendo um grande laboratório, mas eu devo dizer que a gente tem outras 2 grandes baías, que é Sepetiba e Ilha Grande, no estado, acabam sendo laboratórios fundamentais para a gente fazer esse trabalho, e demos agora o pontapé inicial no primeiro Hub Blue Tech da América Latina, que está sendo aqui no Rio de Janeiro. É um trabalho que a gente está realizando com a Betaí, que é uma aceleradora internacional de tecnologia, especializada em tecnologia azul. Eles trabalham hoje com o Ashban, que é uma rede de mais de 400 portos que congregam a área toda do Atlântico, da Europa, e a gente vem agregando, né, esse conhecimento através desse Hub Blue Tech, onde a gente vai estar conectando demandas de problemas, tanto da iniciativa privada
quanto do poder público, através de um scouting, de uma busca de soluções. A gente vai abrir esse edital ainda esse ano. A gente vai buscar soluções com o apoio da Betaí no mundo inteiro para poder desenvolver pelo menos 5 pilotos de tecnologia azul aqui na nossa região da costa do Rio de Janeiro, e eu tenho certeza que a Baía de Guanabara vai congregar, certamente, boa parte desses benefícios que a gente vai ter investindo em Blue Tech, em tecnologia azul, né? E aí eu gostaria também de trazer uma outra perspectiva que eu acho fundamental, que é a questão das comunidades de baixa renda, das favelas. O projeto de concessão do saneamento, ele foi fundamental para que a gente pudesse dar um passo importante, que é a melhoria do nosso ecossistema, né? Quando eu comecei o meu 2º dia na secretaria, em outubro de 2020, Tiago me levou para um sobrevoo sobre a região do Guandu. E de lá eu vi um rio escuro que descia, Poços Queimados, da região da Baixada Fluminense para a Lagoa do Guandu. Muito escuro, completamente poluído. E aí, no mesmo dia, eu fui dar um copo d'água para o meu filho. E naquela hora eu levei sabe aquela sensação, aquele soco no estômago? Eu falei, meu Deus, que milagre é ter água limpa dentro de um copo. Isso é um milagre. E aí, então, a partir dali, eu entendi o tamanho do desafio que é a gente realmente limpar o nosso ecossistema, né? A concessão de saneamento, ela aí nos próximos 35 anos, vai ser um investimento muito grande. A gente está falando de pelo menos 80 bilhões investidos na operação da concessão, mas nos próximos 10 anos a gente já vai ter que estar alcançando a universalização do saneamento, que significa sanear 90% de 46 municípios, além da região metropolitana, né, que faz parte desse processo. Esse processo vai certamente tornar a nossa Baía de Guanabara balneável novamente, porque não é mais um projeto de limpar a água da Baía de Guanabara, é estancar a poluição aonde ela nasce, lá no esgoto, no saneamento básico. Na hora que a gente estancar esse esgoto do saneamento básico, encaminhar ele para o tratamento devido e apropriado, a gente vai conseguir dar espaço para a própria velha senhora Baía de Guanabara se reestabelecer, né? E isso vem acompanhado de um segundo fator, que não é só a questão do esgotamento sanitário, que é a questão dos resíduos sólidos, né? A gente precisa agora, nesses próximos 4 anos, operar o segundo grande milagre, que é o milagre da gente resolver o problema da gestão dos resíduos sólidos na região metropolitana e, assim, não ter mais o resíduo ali na nossa Baía de Guanabara flutuando. A gente vai fazer isso como? Com tecnologia, investindo em inovação, investindo exatamente no que está sendo criado para a nossa região do Porto Maravilha. E, para finalizar, então, voltando para as nossas favelas, para as nossas comunidades, estou vendo Ruth Mello aqui sentada, da FAPERJ, que capitaneia um projeto incrível, que é o Parque de Inovação Social Sustentável da Rocinha. São 8 milhões investidos em 26 projetos, 9 milhões, ela está me corrigindo, em 26 projetos desenvolvidos pela própria comunidade, né, para inovação aberta dentro da comunidade, conectando a iniciativa privada com negócios que são estabelecidos, negócios de impacto socioambiental que são estabelecidos por quem vive o dia a dia da comunidade, sabe o problema. E eu tenho certeza que esse tipo de modelagem que está sendo realizada, né, com a coordenação do professor Aranha, ela pode sim se reproduzir aqui em toda a nossa região do centro, conectado com esse grande hub de inovação e tecnologia que vai ser o nosso Porto Maravilha, que sempre teve esse espaço, né? O Porto Maravilha, ele nasce com essa visão e ele agora vai se consolidar com certeza, tenho certeza. Então, vamos trazer um pouco essa perspectiva de como a gente conecta esses mundos e essas comunidades que também estão aqui no entorno do centro da cidade, para que eles também se tornem desenvolvedores de inovação. Sem dúvida, né? O ecossistema ele é formado por todos os atores, né? A gente está falando aí, né, como o Chicão falou, né, de trazer o INPA, trazer o FJ, todas as 3 universidades que o professor Marcos Vinícius falou mais cedo, o MIT vindo dos Estados Unidos, na verdade, construir um grande hub global. O Rio tem esse potencial, o Rio tem
uma academia extremamente forte, né? Tem muita inovação, tanto nas empresas quanto nas comunidades, isso faz parte da veia do carioca, e a gente está colocando tudo isso numa região extremamente rica, numa região extremamente com uma veia cultural muito forte, e aqui a gente tem um museu que ele já é carbono neutro, né, porque ele é um museu que ele olha para o amanhã pensando na sustentabilidade, é um museu que hoje já discute crédito de carbono, já discute outros ativos ambientais, e que também é um dos nossos parceiros, que vai ser um dos nossos parceiros no Centro de Finanças do Amanhã. Então, o Museu do Amanhã e o DG é o local onde a gente está discutindo esse futuro e como será o futuro do Porto do Centro. É isso, Júlio. Eu queria aproveitar aqui essa oportunidade para falar um pouco que a gente sempre se abraça com causas, né? O DG está na causa aqui do Amanhã, em São Paulo com o Museu das Favelas, em Recife com o Frevo, e eu fico muito feliz assim, estar numa mesa onde o Estado e a Prefeitura conversem, sem a menor, sem a menor diferença do ponto de vista eleitoral e de partidos, porque eu acho que a gestão pública deveria ser assim. A gente está falando aqui do Rio de Janeiro, do centro. O centro do Rio e o Rio de Janeiro não é de um prefeito, não é de um governador, é da população toda, né? E a gente tem sempre trabalhado assim, e acompanha aqui o trabalho do Chicão e do próprio prefeito e do governador, através da própria Secretaria de Meio Ambiente, somos parceiros. Eu acho muito legal. Acho que esse ano é um ano importante para fazer essas coisas, porque até esquecem um pouco das questões eleitorais, que são naturais, mas às vezes atrapalham. Então, o foco de atenção aqui do Museu da Manhã, e quando o Chicão falou da resiliência, foi uma resiliência importante, né, porque a gente foi abandonado pela gestão anterior, como um pandemônio, porque a gente tinha um contrato de gestão e foi suspenso o pagamento, e hoje é 100% privado, e a gente volta a ter o apoio da Prefeitura para pensar o amanhã do ponto de vista da sustentabilidade, que o professor Fábio pode passar aqui 2 horas falando da sustentabilidade, que a gente pode... o que é ser sustentável. Eu gosto da definição rápida de um arquiteto espanhol que diz assim: ser sustentável é aquele que custa pouco para manter. Isso serve para todo mundo, inclusive para o gestor público, né? Se custa pouco para manter, é porque é sustentável. Se você tem uma roupa aqui que dura 10 anos, ela é sustentável, independente do que é feita. Agora, você compra uma camiseta que com 2 usos ela não presta para nada, ela não é sustentável. Então, trabalhar a sustentabilidade desse aspecto, a gente vive trabalhando sobre a sustentabilidade desde o primeiro dia desse museu. Como o Júlio falou, é carbono neutro, a gente até explora pouco, né, Bruna, que esse museu é carbono neutro desde o primeiro dia, numa parceria com o Santander. A gente assinou um acordo com a Oceana de plástico zero, vocês não verão plástico de um uso só. E eu digo assim, eu defendo o plástico, viu, Chicão? Eu só não defendo plástico de um uso só. Plástico de um uso só precisa ser abolido, e a gente quer levar esse conceito para todos os outros equipamentos que a gente administra. Então, a sustentabilidade está aqui, mas também está a convivência. Não adianta a gente ser sustentável, não adianta a gente ser inovador, se não pensar nas pessoas que vão operar tudo isso. Então, a gente tem uma relação que nos orgulha muito com a vizinhança. Essa vizinhança é de um valor absurdo, não é? Como o Júlio falou, é a origem da cidade, a Pequena África está aqui. Aliás, estamos montando um projeto junto com o prefeito do MAPA, o Museu Aberto da Pequena África, para que as pessoas conheçam melhor a origem da cidade e se orgulhem da origem dessa cidade. Então, tudo que está se falando aqui em termos de centro, de revitalização do centro, terá que necessariamente passar pela Pequena África, passar pela Providência, a primeira favela do Brasil, né, que é hoje um celeiro de potências e não de carências. A gente precisa olhar para elas e trazer oportunidades para esse pessoal. Então, juntar sustentabilidade e convivência dentro de um desenho de uso, de um mix de uso, eu acho que é o segredo para isso dar certo, né? E, para finalizar aqui, dizer que eu fico muito feliz quando a gente está conversando sobre a cara que a gente quer ter, a cara que a gente quer dar para o Rio, né? E lemos muito, né, sobre retropia, quando as pessoas têm saudade do passado. Eu acho que o carioca não deveria ter saudade da cara do Rio passada, quando atrelada a governo, atrelada à gestão pública, atrelada a recursos públicos, porque o Rio se torna uma cara leve e nova para frente da criação, da criatividade, da inovação. Eu até sugeri ao Tiago uma vez, o Tiago sugere lá para o governador, eu, se fosse governador, botava um estado da natureza, entendeu? O Rio tem a cara da natureza. E eu acho que essa cara nova deveria vir por aqui, deveria vir projetos como o Maravale, projetos como a Bolsa Verde para aqui o Estado do Rio de Janeiro, projetos que respeitem esse meio, esse ecossistema da Baía do Guanabara,
que a gente vai abordar ela em breve, né, Bruna, aqui dentro do museu, para que a gente possa ver esses amanhãs do Rio de Janeiro diferente. Claro, a gente não pode esquecer o passado, a gente tem que aprender com as lições do passado, mas criar caras novas de maneira disruptiva, que não precisa ser nada copiada com o passado, que surpreenda quem chega aqui, quem mora aqui, com essa cara nova do Rio. Então, eu queria só finalizar, que o tempo já esgotou, dando os parabéns aqui à iniciativa da gente transformar o centro do Rio, transformar essa imagem do Rio com essa cara de amanhã. Conseguimos vencer o almoço, né? E, ó, vou só lembrar, pessoal, que quem também quer pagar menos imposto, porque a gente sabe que quando dói no bolso, né, ou quando ajuda no bolso, estimula, assim. Complementando aqui, a gente, quando puxou esse tema também na Bolsa Verde, conversando bastante com o Estado, né, a gente falou assim, bom, a gente tem que fazer a nossa parte. Então, na cidade do Rio, em primeira votação na Câmara, já foi aprovado o que a gente chamou de ISS neutro, né, a gente vai votar agora em segunda discussão esse ano. E o que vai ser isso? Basicamente, para todo mundo que estiver relacionado hoje ao mercado de crédito de carbono, especificamente o mercado voluntário de crédito de carbono, que a gente está tentando estimular, enquanto se avança na regulamentação federal, nós vamos baixar de 5% para 2% todos os atores do mercado financeiro ligados a essa cadeia na cidade. Para além disso, nós estamos criando uma linha, que é como se fosse um fundo, mas não é um fundo exatamente, né, como se fosse um limite de 60 milhões de reais, em que todas as empresas de todos os setores que acessarem o mercado de crédito de carbono, voluntário especificamente nesse momento, vão poder buscar um abatimento do seu ISS junto à Prefeitura. Ou seja, até 60 milhões de reais a Prefeitura, supondo que você seja um escritório de consultoria, supondo que você seja um escritório de advocacia, um escritório de contabilidade, um hospital. Se você for ao mercado buscar um crédito de carbono para suas atividades, obviamente com certificação, tudo certinho, até porque a Prefeitura do Rio fez uma parceria com a Verra, que é uma certificadora importante, a gente fez uma parceria para desenvolvermos uma certificação da própria cidade, que a gente está chamando de Rio Standard, você pode buscar junto à Fazenda, eventualmente, esse abatimento do seu ISS para que você abata esse valor dessas operações de crédito de carbono que você fez. Então, quem puder dar força com os vereadores para a gente, que têm sido muito parceiros, nos ajudem nessa construção, está para ser votado aí na Câmara dos Vereadores do Rio. E aqui na região do Porto, a gente abaixou o ISS, como foi mencionado aqui, para as empresas de tecnologia e inovação. Então, se você se instalar no Porto hoje, além de você conseguir, quando a gente lançar nosso portal de liberdade econômica aí nas próximas 2 semanas, você vai só fazer a sua inscrição, se você for de baixo risco, vai só fazer a sua inscrição, já vai sair com o seu número de alvará, então você não vai passar por uma consulta prévia de local, você não vai esperar 20, 30 dias para poder começar a sua atividade econômica, você preenche a sua autodeclaração e pode começar a funcionar formalmente em qualquer endereço. Se a sua atividade for de baixo risco, provavelmente será, porque muitas das empresas de tecnologia costumam se enquadrar nisso. Além dessa facilitação, e aliás, se for sua primeira empresa de startup, a gente tirou a taxa de R$1.000 para R$50. Se você também não tiver condições de pagar, porque você não tem uma renda suficiente para pagar os R$1.000 de taxa, você também vai pagar só R$50 para se formalizar. Tá? Então, a gente também está estimulando essa formalização para todas as camadas da sociedade, e, além disso, você pode bater na porta da Prefeitura e dizer, olha, eu sou essa atividade, aqui nessa região eu vou pagar só 2%, vou pagar menos impostos, então, quero vir aqui para o centro, quero me instalar nesses projetos que estão acontecendo. Então, só dar esses 2 recados também que se somam ao que foi dito aqui, né, e que a gente também está super disposto aí, principalmente a Invest Rio, uma empresa hoje da Prefeitura que está instalada aqui no Porto, acho que o Júlio, aqui representando a Invest Rio, acho que assim, não deixem de falar com a Prefeitura ou bater na porta da Prefeitura. A Prefeitura, em 2 anos, conseguiu, acredito eu, avançar muito nessas agendas, nessa agenda regulatória, nessa agenda de projetos, a gente está conseguindo mostrar alguma coisa, de novo, só porque existem bons parceiros também nessa construção, ela não é única, ela não é sozinha, porém, batam hoje na porta do Rio de Janeiro para saber, porque muitas vezes você pode ter uma oportunidade nessas regiões que pode estar passando ao largo que você ainda não sabe. A gente está se esforçando, correndo atrás disso para mostrar a galera que faz programação, quem não conhece ainda Programadores Cariocas, o Rio de Janeiro está dando bolsa hoje para a galera que não tem, que se formou na escola pública do Rio de Janeiro, possa ter R$500 de bolsa, computador e formação em programação também, que ajuda as futuras bolsas da vida, né, as plataformas digitais, ajuda na formação e oportunidades de uma galera poder entrar no mercado de trabalho que efetivamente paga bem e que efetivamente está contratando. Não adianta a gente ficar lutando contra o futuro, porque eu acho que
O presente, na verdade, é que é o futuro, e a gente precisa olhar onde é que tem demanda, onde é que tem oportunidade. Não adianta a gente ficar pensando num Rio extremamente industrial. Que bom que tem as nossas indústrias aqui, isso aqui não é uma crítica necessariamente não, maravilhoso, mas assim, é difícil competir com São Paulo, é difícil competir com estados que ao longo do seu tempo montaram suas infraestruturas para receber esse tipo de negócio. Mas nós temos a infraestrutura da economia do conhecimento, que na verdade é a grande riqueza do momento e será, na nossa opinião, a grande riqueza do futuro. Então, nós temos os insumos, nós temos as pessoas, nós temos o ecossistema, e nós temos a riqueza hoje montada no Rio de Janeiro, esperando um empurrão do MIT e de outras organizações para nos ajudar nessa construção. Obrigado. Muito obrigado a todos e todas. Vencemos o almoço com muita gente aqui. E já, né, a partir das 2 horas, a gente recomeça na parte da tarde, na segunda parte do evento.